vamos repassar aqui os grupos os confrontos da Liga dos Campeões. Eu esperava que tivesse algum confronto da morte e tal, mas não vai ter exatamente. Só quero que você me fale qual o confronto mais casca para vocês, e a gente toca o barco. Os confrontos são os seguintes, hein? Arsenal e Porto, Barcelona e Napoli, esse é osso. Real Sociedad e Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid e Inter de Milão, também é duro. Borussia Dortmund e PSV da Holanda, Bayern de Munique e Lazio, Manchester City e Copenhagen, Real Madrid e Leipzig. Tem alguns jogos osso aí, né? Atlético de Madrid e Inter de Napoli e Milão. Barcelona. Atlético de Madrid e Inter de Milão. Napoli e Barcelona para mim. Para mim, Atlético de Madrid. Eu acho que os jogos reunindo times mais, chamar de mais fracos, menos badalados, menos... Sim. São os jogos mais possíveis de ter. Porque os grandes, vamos chamar grande, Real Madrid, Bayern de Munique, Manchester City, pegaram adversários mais fracos. Isso. Não é isso? Isso mesmo. E tem um confronto ali entre outros pau a pau. Pau a pau. Tipo Atlético de Madrid, quem? Atlético de Madrid, quem? Inter de Milão. Difícil. Difícil, não é? Diga lá. Eu acho que. Arnaldo, pode falar. Pode falar, Arnaldo. Não, assim, eu acho que a curiosidade é o Paris Saint-Germain em segundo da chave, né? Enfrentando a Real Sociedad, que foi a primeira da chave dela. Mas essa edição da Champions tem muito time mais ou menos, vamos combinar. É isso que eu quero dizer. Muito time mais ou menos, desde a fase 1, mas muito time mais ou menos. Inclusive agora no mata-mata. Tem, por exemplo, dois grandes, não digo papões, mas sensações da temporada europeia, o Liverpool, que está disputando a liderança da Europa League, e o Bayer Leverkusen, que é o time invicto da temporada em todas as competições, líder na Alemanha, à frente do Bayern de Munique, estão jogando a Europa League, por exemplo. Né? Não estão na Champions League. Nem começaram na Champions League. Então tá meio dividido esse negócio. Não tem... E alguns tradicionais estão muito mal, como o Manchester United, Manchester United, e outros que ficaram pelo caminho aí no... Então acho que não tem um papão, assim como outras vezes, e nem confronto. O grupo da morte já aconteceu na fase de grupos. O Newcastle caiu fora, o Borussia foi o primeiro e o PSG foi o segundo, e o Milan caiu para a Europa League. Desses aí, eu concordo com você, Tino. Acho que o mais equilibrado, até pela situação do Simeone, que tem história nos dois clubes, talvez seja Inter de Milão e Atlético de Madrid. Eu imagino que seja. Muito bem. Ô, Mauro, quero que você fale sobre qual confronto você acha mais equilibrado e já emenda se no Brasil vai ser desequilibrado, porque o Flamengo tá feroz. Já contratou o De La Cruz, agora quer o Scarpa. O negócio tá pesado. Só um minuto antes do Mauro. Eu às vezes bato o olho e leio um comentário, li um agora que eu adorei, do Vasco Nunes, que diz assim: eles não entendem nada do futebol brasileiro, vão entender de Champions League. Aí eu me pergunto, o Ibis Nunes, por que você, Ibis Nunes, vê o programa? Para se irritar? Será o capeta? Ele gosta no fim da vez. Na verdade, o cara gosta. A galera gosta. Você devia chamar Ibis e não Vasco. Aqui, ó minha mensagem pro Vasco. Vasco Nunes. Tá aí. Diga lá, Mauro. Bem, primeiro que o cara que chama Vasco não pode ser Nunes, né? Que Nunes é ídolo do Flamengo. Flamengo. Já tá errado. Tá errado pelo nome. É uma contradição ambulante do campeoníssimo aí. O jogo mais legal, acho que é esse, Inter e Atlético, né? Realmente tem alguns times, assim, que não são muito sedutores, né? A linha do que disse o Arnaldo, nessa fase, o que gera até uma certa obviedade, né, para as fases subsequentes, né? Você já imagina mais ou menos quem vai se classificar na maior parte dos casos. Sobre o Flamengo, não adianta você contratar o De La Cruz, o Scarpa, o De Bruyne, ou sei lá mais quem, se você não mexer em nada no departamento de futebol. Não tem nenhuma mudança no departamento de futebol, são os mesmos caras. É o Marcos Braz, é o Bruno Espíndola, é o Juan, é o Fabinho Soldado, é o Carlos Noval, a turma toda. Não mudou nada, internamente é a mesma coisa. Ou seja, jogadores novos, um elenco mais forte, inegavelmente vai ser mais forte, que mais jogadores serão contratados, alguns saindo.
Mas, ó, Tite, se vira, terceirizamos de novo aqui o comando do futebol para ver se o técnico consegue fazer dar certo. Se o técnico não der certo e a panela ainda for forte o bastante mesmo com a saída de alguns integrantes importantes da dita cuja, aí o técnico vai espirrar, como espirraram vários outros, né, ao longo desses últimos anos, ganhando ou perdendo, né? Porque o que está acontecendo muito claramente é essa contratação. Qual o mérito que teve lá o Marcos Braz, o Spindler, quem foi contratar? O Flamengo nem negociou com o River Plate. O Flamengo foi lá e tomou o jogador. Paga a multa, tchau, um abraço. Quem vai pagar a multa é o De La Cruz, né, com o dinheiro do Flamengo. Mas não vai ser agora, porque sexta-feira ele joga lá, tem um desafio dos campeões, aqueles jogos que eles fazem lá, tipo Supercopa, do Rosário Central ganhando o campeão da Copa da Liga Argentina e o campeão argentino que é o River Plate. Então ele vai se despedir nesse jogo na sexta-feira, é o último jogo dele pelo River Plate, então nos dias subsequentes a tendência é que tudo se formalize e seja anunciada a contratação em caráter oficial. Mas eu acho que essas contratações não resolvem se continuar um ambiente de permissividade, de tolerância com a derrota, de passar a mão na cabeça do jogador, de aceitar que tome goleada de times inferiores tecnicamente e fique por isso mesmo, perder final tomando de 4, todas essas pataquadas que esses jogadores protagonizaram no ano que passou, com a chancela do presidente e do vice de futebol, do Landinho e do Marcos Braz, né, e de vários outros que estão ali abaixo que não fazem, parece que rigorosamente nada para mudar essa situação. Então acho que isso é um ponto muito preocupante, porque que o Marcos Braz não vai sair, a gente já sabe. Mas o mais incrível é o seguinte, não sai o Braz e ninguém abaixo dele, então tá tudo ótimo. Não mudaram nada. Não rolou uma cabeça, não teve uma mudança, zero mudança no departamento de futebol do Flamengo. São os mesmos responsáveis, só mudando um jogador ou outro, trazendo gente nova. Você traz jogador novo, encontra um ambiente contaminado, se for novamente, como parecia ser muito claramente em vários momentos da temporada que terminou há pouco, isso vai dar certo? Tem uma declaração aqui do Arrascaeta, que eu estava vendo aqui agora, deixa eu até encontrar aqui, que é um negócio que chama até a atenção, sabe? Ele falando... Só um instantinho, deixa eu pegar a declaração exata dele aqui, que eu peguei aqui, que foi reproduzida, ele deu uma entrevista, ele fala que conseguiu conquistar tudo, vim para um clube como o Flamengo, consegui conquistar tudo isso, era um objetivo muito grande, graças a Deus conquistei muitos títulos. Eu entendo que ele ainda é um jogador profissional, mas até o discurso, na minha visão, sei que muita gente vai discordar, parece que já é jogador. Conquistei, vim, tudo no passado. Não, amigo, tem que ser para o futuro. Ó, ganhamos e queremos ganhar mais e mais e mais. Eles são acomodados, cara. E esses caras têm que ser cobrados. Essa bronca que o Arnaldo lembrou aí do Guardiola nos jogadores, não é a primeira vez, temporada passada aconteceu também. Agora, para você dar bronca dos jogadores e cobrar dos jogadores uma postura mais altiva, de competitividade, esse técnico tem que ter respaldo. E no Flamengo, ninguém tem respaldo. Nenhum técnico tem. O próprio Tite vai ter que conquistar essa força com resultados para ter a torcida ao lado dele e poder fazer esse tipo de coisa. Ao jeito dele, ao estilo dele. Então, assim, eu não me iludo com essa coisa. Vai trazer vários jogadores, porque eu acho que se não mudar a mentalidade, está arriscado a ser outro fracasso. Talvez não tão retumbante como o desse ano, que não ganharam nada. Mas talvez pode ganhar, sei lá, ganhar o Campeonato Carioca e não ganhar mais nada. Que adianta? Para o Flamengo, com esse investimento, é nada. Não é nada, não vale nada. Ganhar o Campeonato Carioca não significa nada numa temporada se você não ganhar mais de um outro título. Ainda mais com essa disparidade. E essa força econômica mostra a incompetência escancarada. Porque nenhum clube do Brasil ou da América do Sul tem condições de pagar à vista 16 milhões de dólares com dinheiro em caixa. O Flamengo não está pegando dinheiro emprestado. Tem o dinheiro em caixa para pagar 16 milhões de dólares à vista no jogador, que é o De La Cruz. E mesmo com esse poderio econômico, não consegue ganhar nenhum título em uma temporada inteira que disputou 1 zilhão de taças. É vergonhoso. E nada aconteceu, nada mudou. E não parece que vai mudar. Pois é. E do outro lado, Arnaldo, de outro time, o São Paulo parece que pode fechar com um déficit de 97 milhões, mas o Casares aí, nesse jogo de fim de semana, deu aquela entrevista ali na Zona Mista, falou, não, peraí, o ano acabou? O ano não acabou. Então, peraí, tal, o que pode sinalizar que vai ter uma venda do Beraldo para cobrir esse rombo, e ele falou que fez uma opção esportiva. O fato é que o São Paulo pode fechar, a justiça que vai fechar com déficit, mas pode vender o Beraldo. E vai estar trazendo jogador como o Bobadilla e tudo mais. Em termos de grana, o São Paulo iniciou esse ano com um superávit considerável, mas por quê? Porque vendeu, além do Gabriel Sara, teve a venda do Antony, milionária do Ajax por Manchester United, ele tinha percentual dos direitos, e ainda teve um troco da venda do Casemiro também para o Manchester United via Real Madrid. Então o superávit do São Paulo da temporada passada para essa foi devido a vendas, não foi as outras receitas. O São Paulo é um clube dependente de vendas.
É assim desde a Lei Pelé em 2000. E não se livrou disso. E para ter o azul no final da temporada, ele precisa vender. E esse ano ele não vendeu. E não teve revenda na Europa. Então, eu acho que essa frase do Casares, depois do jogo festivo lá com o Milan, ela indica possivelmente sim uma venda de um dos titulares, o Beraldo, que é o mais falado. Aliás, tem uma proposta do Leicester que tenta voltar para a Premier League, né? O Leicester, aquele mesmo campeão e que caiu para a segunda divisão, que tem a necessidade urgente de contratar um zagueiro, porque perdeu o seu zagueiro canhoto machucado para o resto da temporada. O Beraldo é um zagueiro canhoto, então o Leicester está desesperado atrás de um zagueiro para já. Então é possível que exista essa negociação, mas também tem, Tironi, o São Paulo vai para 2024 com um monte de coisa nova. Fornecedor de material esportivo novo, patrocinadores novos, tem um monte de receita nova, porque também o time foi campeão, certo? Então se valorizou por isso. Inclusive o Beraldo, que valia, sei lá, 5, vale 20 hoje, depois do título. Então essa questão da aposta esportiva em relação à venda no meio da temporada, né, que é quando tem a janela forte da Europa, ela pode ser bem sucedida se você ganhar. Se você não ganhar, ferrou. Aí o São Paulo ganhou. Então, acho que o São Paulo tem outras condições para negociar agora. Se não para fechar no azul, diminuir esse déficit de 90 milhões de reais, né? Então, eu acho possível que exista essa movimentação de venda e também de novas receitas já para janeiro de 2024, com novos nomes aí, novos parceiros. É isso que está no radar, digamos assim. Inclusive, eu acho que essa possível renovação do Lucas, seria por 3 temporadas, tem relação com possíveis novos parceiros para 2024. É o que está no ar nas palavras do Casares. Muito bem, o Juca já vai sair. Juca, só posso dar um recado? Quer falar? Pode falar. Não, fale. Não, é que eu ia mostrar algo que vai rolar aqui no UOL, e aí você pode sair, que tem a ver com o São Paulo, que é o seguinte, senhores. Estreia nessa quarta-feira aqui o videocast Zona Mista do André Hernan, aqui no canal do UOL Esporte no YouTube. O jornalista André Hernan recebe personalidades do mundo do futebol e o primeiro convidado é justamente ele, de quem a gente está falando um pouco agora, o presidente do São Paulo, o Júlio Casares, que falou, entre outras coisas, da possível permanência do Lucas Moura no clube, que o Arnaldo acabou de falar. Vamos ver um trechinho. Você espera dar esse presente para o torcedor de São Paulo antes do Natal, né? Porque não faz sentido virar o ano e ainda ter pendência. Né? Essa ideia que a gente tem aí antes do Natal, praticamente é concluída essa questão do Lucas. Mas também de forma tranquila. Eu digo que contratos renovados, reformados, tem que ser bom para todas as partes. Então, a família, o jogador, o clube e a coletividade. Mas eu estou muito otimista. Eu acho que antes do Natal a gente pode trazer esse presente. E é verdade um presente. Me perguntam, quais os mais reforços, presidente? Eu falo assim, nós já trouxemos o Eric, o Luiz Gustavo, né? Estamos de olho em outras reposições. Mas, na minha opinião, a reforma do contrato do Lucas, a renovação, é o grande reforço que a nossa torcida almeja. É a cereja do bolo. Cereja do bolo. Do Zona Mista do André Hernan, ela estreia nessa quarta-feira às 10 da manhã aqui no canal do UOL Esporte no YouTube. Diga lá, Juca. Não, tchau. Apenas para dizer para vocês que espero sexta-feira estar aqui na expectativa dos jogos Fluminense e Manchester City. Vou entrar agora em concentração e torcerei ardorosamente pelo tricolor. Sou tricolor de coração. Salve o Flu. Quem sabe campeão. Até. A gente combina a nossa enquete quinta-feira à noite. Valeu. Tá bom. Muito bem. Quer saber como ficou a enquete, Traja? Estou curioso. Para quem você vai torcer hoje? Fluminense, 43%. Al Ahly, 57%. Qual?